Olá pessoal, alunos do Abreu Sodré. Vamos para a nossa quarta semana de estudo na plataforma Google Sala de Aula, tá? Nessa semana nós vamos fazer atividades relacionadas a informações na tabela, tá? Que é da matéria de matemática, do caderno Trilhas de Aprendizagem. Informações na tabela está relacionado com matemática porque vai testar sua capacidade de interpretar problemas, tá? De extrair informações de uma representação de uma tabela, tá bom? Então é assim, ó, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o caderno Trilhas, ó, atividade 10, informações em tabelas. Aí ele coloca aqui, ó, observe as tabelas abaixo. Ele coloca duas tabelas e aqui tem várias informações. Aí ele vai começar a fazer as perguntas, ó, são 5 perguntas. Eu vou mandar para vocês também 5 perguntas no Google Formulários. Google Formulário, que vocês já estão acostumados a fazer, eu já mandei para vocês, tá? E aí, depois de uma semana, espero todo mundo responder, espero mais ou menos uma semana e depois eu corrijo e libero a nota para vocês. Então, aqui, ele tem essas duas tabelas, aí ele faz uma pergunta, tá vendo? Ó, escreva acima de cada tabela o título correspondente. Tá vendo que ela está em branco aqui, ó? Ela está sem título, a tabela. Aí ele dá duas opções, ó, quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, 2019, ou quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, como é que você vai saber qual é o título de qual tabela? Fica muito simples, ó. Eu vou dar a dica aqui para vocês, ó. Jogos Pan-Americanos participam só países aqui da América, né? Então fica simples, ó. Estados Unidos, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha já não é da América. China, muito menos. Rússia também não. Alemanha também não. Só os Estados Unidos aqui é da América. Então, essa tabela aqui só pode ser dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos envolvem o mundo inteiro. Então, essa daqui de 2016 iria para essa tabela e essa daqui iria para os Jogos Pan-Americanos, ó. Só países da América que estão aqui, ó. Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, todos da América, tá bom? E aí depois vai fazer outras perguntas, você vai responder baseado nessa tabela, tá bom? É importantíssimo saber interpretar a tabela. Então, para isso, eu peguei essa tabela aqui, ó. Eu vou fazer algumas perguntas no Google Formulário, que vocês já estão acostumados, sobre, tá vendo aqui, ó, movimento migratório entre 1908 e 1936. Então aqui, ó, nós chamamos de tabela de dupla entrada, esse tipo de tabela. Aqui você tem os países, ó, nacionalidade portuguesa, espanhola, italiana e japonesa. E aqui você tem as entradas e saídas. Então, nesse período aqui, de 8 a 36, entraram 275.257 pessoas e saíram 160.920. Vocês têm que prestar muita atenção nesses dados, que eu vou fazer perguntas relacionadas a esses dados, e aí você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer conta. Se você vai somar, se você vai subtrair, você tem que usar um pouco a lógica. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, qual a diferença entre a migração portuguesa, que é esse número aqui, qual a diferença entre a migração portuguesa e a japonesa, por exemplo? Para eu saber a diferença entre as duas, eu tenho que saber o quanto a portuguesa tem a mais. Ó. Então, se eu fizer aqui, ó, 275.257 menos 176.775, eu vou achar a diferença. Vou fazer uma conta de subtração. E aí já vai me dar a diferença entre um e outro. Agora, se eu perguntar quantas pessoas ao todo vieram de Portugal e do Japão, por exemplo, aí eu já faço uma soma. Aí eu pego esse número total e somo com esse. Então você tem que tomar cuidado e sempre prestar atenção ao que está sendo pedido, tá bom, gente? Então, beleza, eu vou mandar para vocês a tabela, um formulário com perguntas, 5 perguntas baseado nessa tabela aqui, tá bom? Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem. E aí, quando for fazer o caderno trilha, vocês já vão ter uma base muito melhor, né? Do professor de matemática pedir
essa atividade aqui, ó, você já vai estar muito mais preparado, tá bom? Muito semelhante à atividade. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau.